Olá, minha gente! Mais um encontro, dessa vez com um tema abordando tristeza e felicidade. Como posso mostrar felicidade se me sinto triste? Olha isso! Parece que isso é um tanto quanto comum nos dias atuais. Você acha dessa maneira? Então, muito agradecida por estarem aqui, né, oportunizando esse diálogo e que vocês possam dar o like, compartilhar, deixar comentários e oferecer sugestões. Enfim, sintam-se à vontade para participar, coparticipar junto comigo desse tipo de encontro onde nós refletimos sobre o cotidiano da vida e sobre as oportunidades que temos de ampliar a nossa consciência para sair da mesmice e do óbvio de lidar com a vida, né? Possamos ser mais promissores na maneira de nos relacionarmos e construirmos a nossa vida. Para que sofrimento? Para que entristecimento? E para que nos iludirmos achando que só há possibilidades boas para alguém, enquanto outros têm que sofrer, não é? Então vamos ampliar um pouquinho a nossa consciência sobre essas coisas, né? Então vejam bem, como posso mostrar felicidade se me sinto triste? Acho que quando a gente vê essa frase, né, ou alguém dizendo isso, explanando isso, talvez uma das primeiras coisas que possamos perguntar é: mas por que você tem que mostrar algo que não existe? Para que mostrar felicidade se você considera que ela não está ali? Por que ter esse movimento de oferecer uma satisfação ou um bem-estar a alguém, ou sentir o seu bem-estar a partir de uma satisfação, de uma imagem benéfica que se ofereça aos outros? Como é isso, né? Então, há algumas perguntas para se fazer quando a gente percebe, de um lado, o mostrar felicidade, de outro lado, o sentir tristeza. Se algo é sentido, por que tem que ser demonstrado alguma coisa diferente? O avesso disso. Para quê? Qual é o propósito? Então, me parece que essa é a questão fundamental para percebermos que movimento é esse que está sendo realizado, não é? Que comportamento automático ou que crença é essa que se está tendo? E aí, dentro dessa situação dos porquês, da conscientização dos porquês, parece que estamos atrelados a um compromisso externo de mostrar que tudo está bem. Será que há espaço para a felicidade, mas não há espaço para a tristeza? Não é?
A ideia de felicidade é a ideia que se tem de conquista, de sucesso. E a ideia de tristeza é uma ideia de enfraquecimento, de insucesso. Será que é isso? E talvez valha, então, lembrarmos que dentro de nós há uma vastidão de sentimentos e emoções. Isso é o que nos diferencia, inclusive, dos demais seres. E essas emoções e esses sentimentos, muitas vezes eles vêm desordenados. Eles nos chegam de maneira desordenada. E quanto menos nós aprendermos a nos lapidarmos enquanto adultos, mais nós tendemos a agir como crianças. E aí, quando somos contrariados, fazemos birra, ficamos com raiva, gritamos e esperneamos. Não é assim que a criança faz? O adulto, quando amadurece, ele já aprende a ir fazendo diálogos internos, a ir tendo compreensões internas, quando ele é contrariado. Ele começa a fazer análises, começa a ter uma compreensão do que é que ele fez ou deixou de fazer, pensou ou deixou de pensar, acreditou ou deixou de acreditar. E também vai tendo compreensões sobre os outros, vai adquirindo flexibilizações, vai aprendendo a ponderar, vai aprendendo a perceber que o mundo não é só ele e todos os demais são os outros, né? Não tem apenas dois atores, ele e os demais. Todos fazem parte. Todos fazem parte e cada um sente, pensa e realiza as coisas de uma maneira diferente, sua, única, individual. Então, o adulto, quando amadurece, ele tem recursos nele mesmo, ou às vezes até com a ajuda de outros, não é? Ajuda de profissionais, para poder perceber o que foi que aconteceu para ele ter criado aquela noção de entristecimento dentro dele. Interessante que quando é criado, quando nós criamos, nós sentimos um sentimento de alegria, de felicidade, não nos interessa muito saber de onde vem, por quê, quem criou, se tem algum culpado, entre aspas. Desaparecem os culpados, não é? A alegria, a felicidade, as coisas boas são recebidas sem qualquer tipo de indagação ou culpabilização, via de regra, falando com vocês, não é? No entanto, aquelas outras coisas que causam decepção, entristecimento, inconformidade, logo nós já queremos saber quem foi o autor. Eu não fui, não é assim? E quando fazemos isso, esse movimento,
é um movimento que nos distancia de perceber as verdadeiras causas. E é um movimento que nos distancia também do processo de evolução, não é? E de percepção de um coletivo. Não é nós e o mundo, é todo o mundo no qual nós fazemos parte, do qual nós temos uma participação. Cada um de nós tem a sua participação exclusiva. E aí, quando a gente fala, então, em mostrar felicidade quando ela não está presente, vale ponderar o fato de que felicidade e tristeza fazem parte do mesmo ser, do mesmo algo, da mesma coisa. São apenas facetas diferentes e produções que nós criamos dentro de nós. Porque, vejam bem, se eu tenho um elemento aqui, eu tenho um elemento onde eu olho para esse elemento e sinto tristeza, percebam que o elemento está lá. Ele não está em mim. Quando eu puxo esse elemento para mim, porque eu confundo e acho que a tristeza está em mim, aquela tristeza está em mim, eu puxo esse elemento para mim. E aí eu começo a me ver numa emboscada, né, onde eu deixo de ver a realidade como ela é. Então, aquilo que eu vejo é o que é. O que eu sinto em relação ao que eu vejo é meu, é de cada um. Uma mesma situação provoca sentimentos diferentes em cada pessoa. Se eu passei em 10º lugar num resultado de concurso, numa seleção, a lista está ali colocada para todos. Todos participaram e irão ver, constatar o resultado final do conjunto de pessoas que participou. A lista está lá, não é? No entanto, o que aquela lista, o que aquele objeto vai provocar em cada um é o resultado de como cada um vai encarar estar em 10º lugar, em 20º lugar, em 1º lugar. Isto é resultado do que cada um de nós produz, do que cada um de nós cria. Na lista não tem esses sentimentos nela. Ela não exala esse sentimento de alegria ou de tristeza para quem está numa determinada colocação. Nós é que temos o livre arbítrio de gerar os sentimentos que demonstramos. Então, quando falamos de alegria e tristeza, falamos de algo que sentimos. E quando falamos em mostrar uma coisa diferente daquilo que sentimos, estamos falando em uma despreocupação, em um descrédito, em sermos honestos com nós mesmos, em assumirmos o que é como é. Estamos falando em dar satisfação a um coletivo.
parece que mostrar algo de um determinado jeito tem mais valor do que mostrar algo do jeito que é, de verdade. E quando a gente começa a entrar nessa de dar satisfação para mostrar algo que não existe, nós começamos a adoecer, a entristecer e a afundar, porque a gente não cria espaços para aproveitarmos aquilo que de melhor há dentro da gente, que é a nossa individualidade, a nossa particularidade, aquilo que é genuíno da nossa atitude e do nosso comportamento. Todos os nossos potenciais estão naquilo que é genuíno em nós. E quando a gente começa a mostrar algo que não é verdadeiro, achando que nós estamos nos saindo muito bem na fita, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está se distanciando de nós mesmos e das possibilidades de solução. Então, fiquemos atentos a isso, né? Deepak Chopra, no livro, né, que ele escreveu, um dos livros sobre as 7 leis da espiritualidade, ele coloca 2 leis ali que eu penso que faz relação com o que estamos conversando aqui, e eu quero então trazer para acrescentar para vocês. Uma lei é a lei da causa e efeito. Então, nessa lei, né, essa lei diz que toda ação gera uma força energética e que retorna a nós da mesma forma com a qual ela foi gerada, né? Ou melhor, da qual ela foi gerada, né? Então, se eu acredito em algo e desvalorizo esse algo, essa desvalorização, a ideia de desvalorização das coisas, ela vem para mim de volta o tempo inteiro. E aí ele cita uma lei, outra, né, entre as 7, né, mas eu vou colocar essa segunda que eu acho muito importante, que nos ajuda a perceber o que está acontecendo quando a gente consegue manter o distanciamento daquilo que há, daquilo que acontece, né? Quando eu dei o exemplo, se há algo que me entristece, se eu mantenho o distanciamento desse algo para olhar para ele de diferentes ângulos, eu me poupo de me associar a esse algo e eu me poupo de me confundir e de me perder nos caminhos que escolho. Então ele dá um exemplo, esse autor, que ele fala assim: a lei do distanciamento é como se fossem 2 pássaros dourados que estão pousados na mesma árvore. Um deles é o eu, o outro é o ego. Então ele diz assim, que o ego, quando ingere os frutos amargos e azedos da árvore, né, na verdade ele só ingere esses frutos amargos e azedos da árvore. O outro pássaro, o eu, ele apenas observa tudo aquilo que está acontecendo.
Então, esse poder de observação, aí você poderia dizer assim, ah, não, mas como é possível eu observar quando eu estou triste ou quando eu estou descontente, desmotivado com alguma coisa? Como que eu posso manter distância dessa coisa para observar? Isso não é possível, isso é brincadeira. E aí vale a pena a gente perceber como é que você lida com as adversidades da vida. De que maneira, né, quando nós falamos em amadurecimento, em sabedoria, em flexibilidade, né? De que maneira você observa que essas coisas podem se aproximar de você se você não dá espaço para elas? Então, nós, seres humanos adultos, nós temos a possibilidade da gente ir evoluindo e se transformando a cada dia. E essa transformação física, mental, emocional, transformação energética, nós só somos capazes de fazer quando escolhemos isso, quando optamos por isso, optamos por nos transformar. Quando nós não exercemos essa autoria do poder da escolha, nós somos capturados e escolhidos pelos acontecimentos. E aí vamos repetindo aquilo que o acontecimento ressoou, né, no coletivo comum. Então, a tristeza e a alegria, elas coexistem. Basta nós apenas vermos isso. Elas estão ali, elas fazem parte. Ser feliz o tempo inteiro é estar num movimento da vida que não me parece o movimento da realidade. Porque o movimento de realidade, ele produz situações de satisfação e ondulação. A energia, ela é ondular, não é assim? Então, altos e baixos fazem parte. A maneira como nós sentimos quando estamos no alto, ou quando estamos embaixo, ou no baixo, esta maneira, esta forma de sentir, ela é individual e depende das nossas escolhas, dos nossos treinos, do nosso amadurecimento de vida, da nossa espiritualidade, da nossa mentalidade e de todos os recursos possíveis de que dispomos para encontrar o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar. Então, possamos perceber o que está ao nosso alcance, o que está ao nosso alcance e está no nosso âmbito individual, que é diferente do que está posto, não é? Quando nós nascemos, o mundo já está posto. O ciclo de vida já está posto. Então, não nos compete aceitar ou não aceitar determinadas coisas que fazem parte do ciclo de vida.
o envelhecimento, o amadurecimento, as transformações de corpo, de emoção, as intensidades emocionais. Não nos compete dizer que aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Nos compete administrar isto dentro de nós. Isto nos compete. Como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos nos preparar para isso que está posto? Isso nos compete. Isso é grandioso. Então, essa questão da competência, o que compete a nós e o que não nos compete, né, pertence a outras forças, né? Alguém define ou algo define, independente de nós, antes de nós, né? Então, isso nós precisamos, é importante que reconheçamos, né? Sem julgamento, não é? E sem disputa de verdades. Apenas reconheçamos que há algo que talvez não seja explicado, mas há coisas que nós escolhemos, que nós optamos, tudo que está ao nosso entorno e tudo que construímos na nossa vida é fruto de nossas escolhas e de nossas opções, de como nos gerimos. Então, tenhamos essa percepção em relação ao mostrar felicidade ou ao mostrar tristeza, né? Nada é para sempre e tudo pode ser recriado e transformado o tempo inteiro. Olha isso! Mas isso é meio contraditório? Isso é grandioso. Tudo está posto. E nós vamos arrumando esse tudo no espaço que nós ocupamos, não é? No espaço da nossa casa, que é o nosso corpo, mente, emoção, energia, daquilo que está ao nosso alcance. O corpo físico, tudo isso a gente vai administrando, podendo administrar pelo menos, né? E aí você escolhe, pode escolher se é ficar lá embaixo o tempo inteiro, não é? Precisando de ajuda para subir, ou se você consegue fazer esses movimentos de quando está embaixo, se reerguer, né? Porque todos nós desejamos uma superfície sadia, né? Ares sadios, promissores para todos nós. E aí, dentro disso ainda, né, que eu falei para vocês, dessa questão do desagradável, como é que a gente pode perceber isso, né, como algo que eu posso transformar, já que eu não posso escolher, né? Tem coisas que não depende de mim trazer para o meu movimento da vida, do que eu vou encontrar, né? Cada dia é uma surpresa. Então eu até posso encontrar situações desagradáveis, sim. Porém, a vantagem que eu tenho, que todos nós temos, é que nós podemos olhar para os diferentes ângulos dessa coisa e pegar aquilo que eu preciso para transformar esse desagradável em agradável, em mim, né? Como uma fonte de superação, de aprendizado, de conquista, né?
e de transformar o meu agora em alguma coisa melhor do que o dia de ontem, né? Do que alguma coisa que eu já vivi, do que o tropeço que eu já dei. Então, eu poder dar um passo diferenciado. Então, tem coisas que dependem de mim. Pois é, tem coisas que dependem de mim. Você já pensou nisso? Você percebe isso? Né? Como nós somos, você é grandioso em possibilidades de reformulação, transformação. E ainda, né? O que a gente pode ver mais? Talvez, então, a importância de nós reconhecermos o que é e gerenciarmos nas nossas ações e as nossas atitudes. E dentro disso, desse comportamento, talvez a gente possa fazer uma pergunta expansora, diferente da pergunta tema desse nosso encontro, né, que é como eu posso transformar, mostrar alegria se eu me sinto triste. Talvez eu possa transformar numa pergunta expansora do tipo: como eu posso sentir felicidade e me sentir em paz com a vida? Como? E agora eu te convido, então, para uma vivência, para nós sairmos dessas conjunturas mentais e fazermos uma vivência, né? Que recursos temos para poder fazer, de alguma forma, brotar a felicidade e o bem-estar, para eu me sentir em paz. E eu te convido para você escolher um ambiente nesse lugar que você está, que te garanta uma certa privacidade, de preferência um fone de ouvido, pode ser bastante interessante. Enquanto eu vou falando, você vai verificando os recursos que você tem para você ter um lugar onde você me ouça e você siga alguns passos dentro de você, né, da maneira mais autêntica que você tem. Eu vou te pedir para sentar, para fechar os olhos e ir prestando atenção na sua respiração. Apenas isso. O pedido que eu te faço, a solicitação é: deixe tudo que está fora de você, esse ambiente que você está, mantenha longe de você. E comece a fazer uma imersão na sua própria companhia. E experimentando o melhor e o verdadeiro de você. Então, com os olhos fechados e prestando atenção na tua respiração. O ar que entra, o ar que sai, a temperatura desse ar. Procure fazer uma respiração nasal, salvo alguma outra necessidade, algum obstáculo para isso, daí faça da sua forma. Mas perceba se essa respiração ela é profunda. Perceba o ritmo dela, se ela é acelerada, se ela é curta,
se ela é lenta. Se dê a chance de observar. Observe. E procure ir fazendo respirações serenas, profundas e serenas, onde você sente o teu espaço do abdômen ir sendo ocupado integralmente, desde a parte baixa, média e alta. Quando você inspira e quando você expira, perceba esse ar sendo eliminado, deixando, saindo, se esvaindo da parte alta, média e, por último, da parte baixa. Perceba esse movimento da inspiração e da expiração. Nós chamamos de respiração completa, absoluta, total, consciente. Adquira essa consciência da sua respiração. E aí faça um exercício seguinte, que é respirar, onde, quando você inspira, você contrai todo o corpo, toda a musculatura, desde a face até o dedinho do pé. E quando você expira, quando você solta o ar, você se entrega, se larga e se solta. Então, por 3 vezes, contraia e se entregue. No seu ritmo, por 3 vezes. E deixe a respiração voltar ao normal. E nesse voltar ao normal, imagine a cena de um amanhecer. Imagine um horizonte e o dia clareando. Perceba as cores desse céu, das nuvens. Perceba o despontar da claridade. Perceba se tem algum som. Perceba se há pássaros que sinalizam esse amanhecer. Perceba se há brisa. Sinta a brisa do amanhecer. Perceba como você se sente testemunhando o nascimento de algo novo. Tal qual o nascimento de um bebê. Tal qual o nascimento de uma planta, o germinar de uma semente. Sinta isso. Perceba que esse instante é o instante do marco zero. Esse dia começa a partir desse ponto, do despontar de um nascer do dia.
O que passou está no passado. Tudo que está por vir é a partir desse agora. Sinta a força desse agora. Nesse agora, tudo pode ser criado, transformado, reestruturado, reenergizado. Perdoado. O que foi, já foi. Todas as possibilidades encontram-se presentes nesse exato momento do nascer de um novo dia. Sinta essa força. Essa força também está em você. Apenas permita senti-la, sem precisar questionar a existência ou a origem dela. Apenas sinta. É o mesmo lugar de onde você veio. É a origem desse agora. É o mesmo lugar. Apenas sinta. E reconheça o poder dessa força. Aproveite e imprima essa imagem do novo dia que você está visualizando, imprima em algum lugar do seu corpo, mentalmente. Em algum lugar, escolha uma parte do seu corpo e imprima essa imagem. Ela é sua. E ela carrega o poder que também está dentro de você, de criação e reformulação. Então, imprima essa imagem em alguma parte de você e guarde carinhosamente, porque se em algum momento você duvidar de alguma possibilidade de transformação, essa imagem vai te lembrar da existência dela. E aos poucos, então, você vai retornando para o aqui e agora, percebendo que você pode ampliar os teus recursos e que você tem possibilidades infinitas de transformação e resolução. Então você vai abrindo os olhos aos poucos, respirando mais profundamente. Como você está? Que você possa deixar comentários, se quiser, expressando aqui como foi a sua experiência. E que essa experiência possa te levar a novos caminhos, a novos formatos de lidar com os momentos de baixa,
para que eles possam se transformar, se recriar no preparo para o movimento seguinte, que é o movimento da conquista daquilo que você está necessitando. Então, que a alegria e a tristeza sejam reconhecidos por você da maneira mais promissora possível. E que você possa, a partir desses aprendizados que a vida vai nos trazendo, reconhecer as curas e a maneira de se autoconhecer que te leve a perceber forças individuais que levam a gente a superar as dificuldades. Excelente semana para você. Prazer imenso ter você aqui. Até a semana que vem.